Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Como de praxe, antes de apresentar o convidado da noite, eu gosto sempre de lembrar que esse programa, o MAC Encontros dos Artistas, existe desde o segundo semestre de 2010 e toda terça-feira, semanalmente, nós convidamos um artista que vem então falar sobre sua produção, sobre sua trajetória, não necessariamente uma produção ligada ao museu, no sentido de que nós não convidamos apenas artistas que já possuam obras no acervo. Muito embora a gente tenha bastante interesse que os artistas que nós convidamos estejam representados no museu como uma maneira, enfim, de poder estudá-lo e poder exibi-lo. Nesse momento, assim, é um momento muito feliz porque praticamente as obras do Bruno Danley, que é o artista de hoje, muito recentemente acaba de ser incorporado ao museu por meio de uma doação do próprio artista e por uma aquisição de uma colecionadora, enfim, que ficou sensibilizada com o museu e está doando uma peça do Bruno. Isso para nós é muito importante porque eu acho que no caso específico da pintura aqui em São Paulo, eu cheguei a comentar rapidamente com o Bruno, existe uma ideia, quase que um anteprojeto, de se proporcionar ao público uma reflexão sobre a questão da pintura em São Paulo, no último século até o presente, tentando estabelecer algumas peculiaridades ou sugerir algumas singularidades da produção pictórica daqui. E a grande ideia era fazer essa exposição, mas ela não estaria completa se a gente não tivesse um dos artistas da nova geração que melhor, do meu ponto de vista, dá um prosseguimento a essa tradição pictórica de São Paulo. Então, nesse sentido, para mim, particularmente, é muito importante receber as obras do Bruno aqui no museu, agradeço, e tê-lo aqui hoje para falar conosco sobre a trajetória dele. Muito obrigado, Bruno. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Eu queria agradecer ao Mark pelo convite e ao professor Tadeu Carelli. Queria agradecer a presença de vocês também, porque não é muito fácil chegar aqui no Mark a esse horário, às 7 horas, né? A cidade proporciona uma experiência um tanto caótica, né, para chegar aqui. Então eu agradeço de antemão a presença de todos vocês por estar aqui presente comigo nessa aventura de hoje, que para mim é uma aventura, na verdade, porque abordar meu trabalho através de uma fala, conseguir elaborar uma fala sobre o trabalho de pintura, para mim sempre é um desafio, assim, porque para mim sempre me vem algo assim de como não assaltar a linguagem visual, a linguagem da pintura, com uma linguagem verbal, né? Como a minha fala não atropelar o meu trabalho, né? Porque em primeira e última instância eu tento construir um trabalho onde a fala ela é pictórica, né? Assim, então também um momento, eu acho, da arte onde muitas vezes a gente tem excessos de verbo, né? Ou necessidades de explicações, de categorizações, de como conseguir elaborar uma fala que dê conta de algo que está em aberto, que é algo que está em construção e que é algo que muitas vezes não se dá esse significado no sentido de sopetão, né? Ou então de imediato, né? Então, nesse sentido, ajustar a medida do sentido da palavra com o sentido que as pinturas possam proporcionar para a gente, espectador, né? Eu falo a gente porque eu me incluo como o primeiro espectador dos meus trabalhos, né? Então, e sem que essa fala seja excessivamente discursiva, explicativa, sem forçar um pouco a barra, né? Eu não tenho muito bem uma resposta para isso, assim. A minha fala, ela
eu acho que até parte dela, eu selecionei os trabalhos aqui desde quando eu acho que eu começo a ter alguma coisa, né, assim, algum resquício, né, ainda uma fase bem de formação, mas eu selecionei uns trabalhos que desde, enfim, quando eu considero que começa a aparecer algumas coisas desde 2005 até aqui, então é uma produção recente, né, uma produção que não tem nem 10 anos, e eu considero 10 anos uma produção de uma obra, no sentido de um trabalho de arte, muito pouco tempo, né? Então acho que eu estou ainda na minha primeira aventura, assim, de tocar no meu trabalho, de entender, enfim, de encontrar algo que seria o meu trabalho, né? E, então o que eu possuo, o que eu quero compartilhar aqui com vocês são, na verdade, aproximações, são alguns vultos poéticos, e que aproximam muito de um território de dúvida, de incerteza, e que com o passar desses anos, esses poucos anos, mas, eu passei a valorizar muito também esse território da dúvida e da incerteza. E acho que isso faz parte do trabalho que eu estou desenvolvendo, né? Então, eu acho que até essa poética, vamos dizer assim, ou parte dessa poética baseada na dúvida e na incerteza, o que eu vou tentar mostrar para vocês que isso para mim é uma afirmação, parece um oposto assim, né, da dúvida e da incerteza como afirmação, e é um pouco isso que eu vou tentar falar e mostrar para vocês hoje, né? E acho que também sustentar esse lugar da interrogação, esse lugar meio movediço, de negociação de sentidos, né? Eu acho que para mim tem muito a ver com o próprio processo de pintar, ou talvez o próprio processo de fazer arte. E para mim isso se justifica me segurar nessa posição, me manter firme nessa posição, porque também me parece que justamente que eu percebo que a gente vive um momento onde muita eficiência, muita coerência de discursos, ou de ações, ou de ou de atos que me parecem sempre justificar uma identidade que teima em caminhar para uma logomarca, sabe? Para uma identidade onde em última instância o valor dessa identidade seria uma espécie de sustentar uma identidade, uma logomarca, ou enfim, algo da ordem algo da ordem do capital, algo da ordem do excessivo, bom, estou me complicando aqui, mas me parece que esse terreno da dúvida e da incerteza, para mim, tem algo de um terreno que faz frente com uma afirmação excessiva de significados no que a gente vive. Então, eu acabei selecionando desde esses trabalhos mais de formação, porque eu acho que tem algumas coisas, olhando para eles, que hoje eu ainda carrego no meu trabalho. E para mim é muito mais fácil conseguir sistematizar alguma coisa para falar, nesse sentido dos trabalhos. Até 2010, assim, eu consigo perceber muitas coisas. A partir do que eu comecei a fazer em 2010, para mim, acho que se coloca um problema maior. E é isso que também eu tenho aqui para dividir com vocês, mais, onde eu gostaria de debater e conversar com vocês. Porque falar sobre o trabalho, para mim, é um momento de tentar sistematizar um pouco o que ele né? De olhar para ele, olhar para trás, porque para mim o presente parece sempre como se você estivesse segurando uma vela que só ilumina um palmo, 1 metro na frente, é sempre algo mais opaco, sempre um lugar mais pantanoso, né? E a impressão que eu tenho de quando eu vou fazer a próxima pintura é sempre um lugar, uma sensação zero, assim, né? Parece que sempre volta para esse presente que escapa, que é difícil de significar e de entender. Então tem essa ordem de risco, né? Que felizmente, fazendo e olhando e refletindo
não necessariamente nessa ordem, refletindo, fazendo, refletindo, tem algumas coisas que vão me acompanhando, e por isso que eu selecionei esses trabalhos que eu considero bem mais de formação, mas que, por exemplo, a busca do que pintar para mim sempre foi uma das coisas mais importantes, assim, sempre foi uma dificuldade muito grande. E de início, quando eu comecei com esses trabalhos, eu comecei a juntar algumas pedras, alguns pedaços de construção que remetia muito a uma memória de infância, memória de um sítio, de família, enfim. Acho que a primeira tentativa de escolher o que pintar veio justamente de tentar buscar numa memória, numa infância, numa lembrança, algum assunto que fosse para esse lado, né? Então, por outro lado, também, uma coisa que nesses trabalhos para mim ficam bem evidente, assim, que ainda fazem parte do que eu carrego hoje na minha pintura, é uma noção de materialidade, uma noção de superfície, que seria uma afirmação da tinta, assim, uma autonomia da tinta, da pintura como uma espécie de corpo de tinta. Então eu acho que esses trabalhos têm isso, né, fazer as áreas se encostarem, né, e criando uma superfície opaca e trazendo a cor, que nesses casos também, todas iam também, a cor desses trabalhos sempre iam para umas cores esmaecidas, para uma paleta tonal, que vai trazendo uma lentidão para perceber os trabalhos, uma espécie de calma, de utopia nesse lugar, né? E o que eu via nessas pinturas, tudo isso que eu estou tentando falar sobre elas aqui, tinha muito a ver também com o que eu olhava muito nesse início, né? Gostava muito, sempre gostei, ainda gosto, né? Mas muito do Morandi, inclusive aqui no MAC tem uma pintura de altíssimo nível, assim. E o que me interessava naquilo era justamente a temporalidade que o trabalho trazia, né? Que era quase eram umas garrafas que pareciam que não pertenciam a um tempo, a um determinado lugar. Parecia que eram umas garrafas que continham nela uma noção de tempo que podia expandir, assim, desde a pré-história até o presente, assim. Uma condensação de temporalidade, de significado sensível naquelas garrafas, naquelas cores, na maneira como aquilo era pintado, né, que transcendia muito as garrafas em si, né? Então, acho que isso que eu estou falando é um pouco a linguagem da pintura, né? O que a pintura pode proporcionar. Então, eu estava querendo muito entrar nesse lugar, né? Um lugar quase uma utopia, de um lugar que um trabalho como o Morandi me fazia pensar, um trabalho como Paulo Pasta, que é um artista que eu olhava bastante também nessa época, que também tem um trabalho aí no MAC que acho que proporciona esse tipo de experiência, o Sérgio Sister, Sean Scully, alguns artistas de início que eu ficava muito colado, assim, e que eu acho que o trabalho se desenvolvia meio sempre pensando na experiência que eu tive com arte, ou que eu tive com o trabalho desses artistas. Na verdade, eu acho que às vezes eu penso que o que eu fico tentando fazer é proporcionar para mim mesmo, através do meu trabalho, uma experiência que eu já tive com o trabalho de algum outro artista, né? Seja ele esses que eu citei, ou enfim, sei lá, o Velázquez, ou o que seria uma grande arte, uma boa arte, que é um negócio tão difícil de definir, de explicar em palavras, mas em determinados casos, quando você está diante de um trabalho desse, você entende o que é aquilo, né? Você acredita na arte. E acho que a arte ela tem esse pacto, né? Uma coisa muito sutil entre um pacto de fé quase, você acreditar naquilo, né? Porque na verdade isso é um pedaço de pano com tinta em si, né? Então tem uma vulgaridade, e nisso do que saber, de pensar o que pintar, essa vulgaridade sempre me assombrou, assim, sabe? Isso que no final das contas é um pano com um pedaço com tinta em cima. E acho que tentar pintar, para mim, acho que até quando eu termino uma pintura, acho que é quando eu consigo superar esse pânico neurótico do pano, né? Da vulgaridade que é tão real. Então você tem que injetar um significado naquilo. Então, me debater com esse significado e buscar uma identidade do trabalho, tentando descolar das minhas primeiras referências, sempre foi
um caminho, sempre me pareceu uma questão mesmo para a arte, né? Acho que a questão da autoria, a questão da identidade, a questão de uma afirmação de um trabalho através de uma repetição visual, que você reconhece o trabalho por uma repetição visual, por código, seja ele por composição, ou pela cor que você utiliza, enfim. Todas essas questões começaram a fazer parte da minha reflexão sobre esses trabalhos, que no momento estava muito colado a essa espécie de materialidade, dessas cores meio calmas, dessa utopia de um lugar meio ideal, eu acho até. Agora, o que passou a me incomodar nesses trabalhos, porque eu acho que o meu trabalho, ele vai, hoje isso é uma coisa que eu consegui perceber, alguma coisa assim, que ele vai um pouco aos solavancos, assim, sabe? Tem uma parte que eu consigo desenvolver alguma coisa, de repente alguma coisa naquilo me dá uma vontade de transformar, então, e às vezes eu sempre fico achando que eu estou entrando com uma ruptura com aquilo que eu estou fazendo, ou que eu estou desviando aquilo que eu estou fazendo. Com o tempo eu fui percebendo que era uma aparência, uma ruptura aparente, em que, na verdade, eu estou tentando construir um objeto pensante, um ato pensante, um ato reflexivo. Essa ideia de pensar a pintura, o meu fazer como um ato pensante, para mim, me ajuda muito a segurar um pouco a onda dessas rupturas, desses trabalhos, desses deslocamentos e desses breus que dão às vezes no trabalho. Agora, o que aconteceu com esses trabalhos era que justamente eu achava que esses códigos que eu estava falando, da cor ser mais rebaixada, mais fechada, mais tonal, uma espécie de um lugar, uma percepção lenta, de uma utopia de lugar, isso parecia para mim muito codificado, é como se aquilo estivesse me sufocando um pouco. E aí eu estava pensando em como expandir, como sair daquele lugar, né? Como expandir meu pensamento pictórico. E aí foi então que teve um segundo momento em que começou com esse trabalho, em que eu peguei todas as cores que eu tinha no ateliê e comecei a dividir esses quadrados, e todos esses quadrados eram cada um de uma cor, né? E durante esse trabalho, fazendo esse trabalho, eu consegui resolver ele colocando esse vermelho sobre todas as cores. Então, assim, foi o primeiro momento também de exaustão, assim, que eu percebi que a atividade pictórica podia me trazer, porque eu aumentei a escala para pensar, eram sempre trabalhos pequenos, então eu fiz um trabalho um pouco maior para poder ter outra relação do meu corpo, para eu me desacostumar com alguma coisa. E no final, eu coloquei todas as cores e veio esse vermelho no processo de trabalho que unificou tudo de novo. Então, na verdade, eu tentei dar um passo de ruptura, só que não consegui fugir daquilo, que era um pouco uma unidade monocromática de cor, uma coisa que unisse isso. Então, é um pouco aquela coisa, né? Você não consegue fugir de você, né? Você sempre tem uma noção de ir para outro lugar, de expandir, mas você sempre acaba voltando de alguma maneira para aquilo que você é. Né? E esse trabalho, que foi um trabalho que eu fiz logo depois desse, é um trabalho que eu chamei ele de um idiota, e que foi também o primeiro momento da noção do patético que eu encontrei dentro do meu próprio trabalho, dentro de me colocar para pintar, enfim, de buscar o que pintar, e de como pintar. Essa pintura, ela acho que tem também uma coisa que para mim sempre ficou depois desse trabalho. Esse trabalho eu nunca tinha dado muita atenção para ele, assim, porque eu achava ele feio, porque ele introduz uma noção do feio também, né, do grotesco, então eu não gostava muito disso, assim, não gostava de me identificar, ou identificar o meu trabalho nessas noções, assim. Mas hoje eu olho para ele assim, eu sempre falo, na época eu já achava isso, que era uma espécie de autorretrato, que eu passei a olhar o meu entorno, eu passei a olhar o ateliê, e nessa busca do que pintar, uma espécie de ansiedade do que pintar, do que procurar e tal, foi onde surgiu esse trabalho, assim, que onde tinha aqui na direita essa tela, estava atrás, encostada, atrás dessa figura é uma porta, que tem todo
um ambiente, assim. E aqui eu acho que uma coisa além da escala, outra coisa que começou a aparecer foi uma gestualidade mais forte e uma materialidade mais forte, né? Então, assim, para sair um pouco daquela coisa da cor tonal, de uma espécie de morosidade, de uma coisa de calma, foi um pulo para essa coisa quase que, né, de tentar romper com alguma coisa daquilo. E o jeito que eu encontrei foi um pouco de olhar o meu entorno, olhar o meu ateliê enfim, como pintar isso, né? Aí agora, esse excesso de gesto, de matéria e tal, era algo que eu identificava ali no momento, mais ingenuamente para mim, no meu caso, ali, como algo que pudesse corresponder a essa urgência, né? De encontrar alguma coisa para pintar, de me colocar, de me encontrar ali. E também acho que esse gesto e essa materialidade, nesses trabalhos, eles passam a ser um tanto excessivos. E eu buscava uma espécie de lirismo através disso, né? Porque o gesto, né, o pintar, uma coisa de aqui e agora, de você ter essa urgência, acho que o gesto ele carrega já esse significado. E eu fui perceber e refletir sobre esse significado só depois de fazer essas pinturas, e também me senti um pouco ali de novo, para onde eu vou, o que eu faço. Aquilo me soava um pouco falso também, né? Essa materialidade excessiva e esse gesto rápido também me parecia algo muito codificado já, né? E aí novamente me senti num terreno da linguagem da pintura, da história da pintura, e onde principalmente essa noção de gesto e de matéria vinha com essa carga narrativa do gesto, narrativa da matéria, vinha com essa carga de carne, de corpo, que tem um fantasma do sangue, né, da vitalidade, da pulsação da pintura, né, uma leitura que você faz da história da pintura que tem a ver com isso, né, com o gesto, com a matéria. Você pensa no Rembrandt, os retratos né, da carne, do rosto, né, ou o próprio Van Gogh, né, assim, pensando nos mais icônicos, né, que também tem essa urgência do gesto e da matéria como uma busca de um lirismo, de um sujeito, de algo subjetivo, né? Ou até o de Kooning, né? Os expressionistas abstratos, enfim, tem todo um terreno de uma linguagem. Nesse momento que para mim fica muito claro que a arte também enfim, que é linguagem. E aí começa a dar um problema para mim, porque numa ânsia de querer me encontrar, de querer me expressar, é como se tivesse, e também não saber exatamente o que é isso, mas ao mesmo tempo tendo em mente aquilo que eu vi de arte, aquilo que poderia me transformar, e me transforma algumas vezes, tendo uma experiência com um trabalho de arte, seja ele pintura ou não, mas a experiência que eu acredito que a arte possa proporcionar e transformar, buscando isso, tentando desenvolver o meu trabalho, eu me deparei que existia a linguagem. Uma coisa que pode parecer meio óbvia, mas é que eu acho que para mim me veio como uma coisa assim, como um tapa na cara mesmo, sabe? Como se aquilo fosse um entrave. Como eu vou lidar com isso, sabe? Como eu vou lidar com essa linguagem, com a história dessa linguagem, né? Poxa, eu tenho uma urgência, eu quero ir com esse gesto expressivo. Aí eu chego e depois eu olho para aquele gesto. Na época a impressão que eu tinha, sabe quando você vai assim, você pega uma bicicleta e vai subir um morro? Aí você pega um embalo assim, começa a subir um morro e começa a colocar força para pedalar. E aí de repente a corrente da bicicleta escapa, sabe? Quando eu fazia essas pinturas eu sentia que um pouco que eu juntava energia, juntava uma força e dava uma pedalada sem corrente, assim, que ia no vazio, ia no vácuo. Assim. Nesse momento também eu percebi que não veio do meu trabalho, que até hoje, que acho que meu trabalho é um pouco analítico, sabe? Tudo isso que ia me parecer, esse encontro com a linguagem, isso tudo que eu estou falando, análise, me pareceu assim, como uma espécie de análise do gesto, análise da matéria, o que aquilo significava, qual que era a gratuidade daquilo, e uma negociação comigo, né, assim, aonde eu entro nisso tudo também, né? Então sempre foi uma noção, uma negociação, assim, nesse momento passa a ser uma negociação de sentido entre uma linguagem da pintura, uma espécie de comunicação com aquilo,
com a minha intenção, com o que eu queria, e uma dúvida de que se o que eu estava buscando era de fato uma identidade que era através desse gesto, o lirismo, que era dessa maneira, sabe? Uma noção de sujeito que era dessa maneira. Então isso começou a ficar problemático para mim, assim, essa negociação, né, da narrativa da pintura, né, entender a matéria como carne, como isso tem uma história, isso tem uma carga, um gesto com essa urgência, qual a medida do gesto, excessivo, não excessivo, né, porque são essas coisas que vão construindo né, a cor também, né, a escolha da cor, uma narrativa através da cor, essa cor é narrativa, essa cor comunica, o que é, né? Mas desses trabalhos, eu passei para esses dois últimos aqui desse momento, e que é onde, enfim, eu não... os trabalhos é quase assim, esse trabalho aqui tem em cima, essa parte de cima, esse rosa, é um tolete de tinta em cima, assim. Era algo assim de ir fazendo e ajustando essa matéria toda, que me parecia quase uma lama toda que você arrasta para um lado para o outro, e aquilo ia perdendo sentido para mim, aquilo ia ficando só uma matéria amorfa, morta, e para onde levar, para onde conseguir, enfim, injetar essa vontade, né, esse sangue no trabalho, né, como dar vida para o trabalho, né, diante dessas questões também que foram me aparecendo, que me pareciam às vezes empecilhos, como que eu ia negociar com isso, né? Então, como encontrar a medida desse gesto, sendo ele já código, sendo ele linguagem, como encontrar uma identidade nesse gesto, como encontrar uma ideia de sujeito, e olhando para isso, né, novamente, eu estou me repetindo já, mas para mim hoje fica muito claro que eu estava atrás de uma noção de individualidade, de sujeito e de autoria, né? E que a partir desse momento essa questão de identidade, autoria e sujeito passaria a ser uma questão para o trabalho, né? E como é que eu ia lidar com isso, né? Então, depois desses trabalhos eu fiz exatamente essa série, que já tem uma espécie de ruptura também ali, né, aparente, né? Porque o que começa a entrar aqui, depois dessa sensação de esgotamento, né, por onde eu vou com isso, né, entra essa aparente ruptura que introduz um aspecto mais configurado, né? Aparece um ambiente mais configurado, né? Coisas que você identifica mais nitidamente, né? Começa a aparecer espaços mais nítidos, cores, né, mais vibrantes, né? Essas figuras mais definidas e tal, também me colocou diante de por que essas figuras, né? Porque, como é que eu escolho, né? Para mim, a coisa do que pintar, do motivo, da motivação, eu só consigo pintar se tem alguma motivação. Às vezes eu sei de onde vem essa motivação, às vezes eu não sei. Então, eu fico uma coisa meio tateando. Mas uma coisa que eu sei é que só sai se tiver uma espécie de afetividade, mesmo sendo uma ideia, sabe? Ou olhar para aquilo, ou buscar aquilo. Tem alguma questão das escolhas do que pintar que passam por algo afetivo. Porque se eu não pinto o que eu tenho vontade de pintar, fica insuportável, sabe? Insuportável pintar o que você não tem vontade. É muito insuportável. Quem pinta, quem já tentou sabe que é muito difícil isso. Então nesse momento me volta de novo uma coisa de memória, de ir atrás, só que através de fotografias, de lugares que, enfim, da casa do meu avô, de viagens que eu fiz. Então sempre nesses momentos, quando me dava o que pintar, eu sempre tentava buscar em alguma lembrança. E claro que aí a negociação vinha dessa memória afetiva minha, pessoal, e um atrito disso com a linguagem da pintura, porque, enfim, eu não quero exatamente fazer um trabalho autobiográfico, na medida que todo trabalho não deixa de ser um pouco autobiográfico, mas para mim tinha uma questão, porque eu não queria me colocar tanto no trabalho, só queria arranjar um motivo, uma coisa para pintar. E aí eu buscava, enfim, nessas fotografias, nessas memórias, nessas lembranças. Mas
para mim ficava, sabe, o que justifica essa figura, o que eu estou olhando nelas, o que é essa afetividade. Eu acho que aqui a pincelada, o modo de pintar, o modo de fazer, se assemelha muito àquelas primeiras pinturas que eu mostrei, não esses dos gestos mais largos, mais afoitos, né? Mas eu acho que tinha alguma coisa daquilo ali. E para mim, quando eu comecei a ver pintura, a pensar pintura, eu sempre quis pensar pintura como algo autônomo mesmo, sabe? Eu tinha uma relutância em escolher as figuras, em ter figura, porque eu acreditava bastante no poder de arte abstrata, assim, né? Numa narrativa abstrata, que pudesse surgir a partir das cores, da organização daquilo no espaço, de como a tinta está aplicada na tela, da materialidade que aquilo cria. Para mim, tudo isso é narrativa, né? Quando eu comecei a colocar essas imagens, me vinha uma narrativa da imagem, que seria esse chão, com esse cestinho, com esse espaço, que tem esse piso, que remete a tal lugar, a tal temporalidade, a tal... Então, cada imagem me vinha com essa, também com esse, enfim, a imagem ela pede, por que eu estou aqui, né? E para mim eu só consegui introduzir a figura no meu trabalho porque eu colocava esse tolete de tinta em cima das pinturas. É um negócio meio patológico, assim, né? Acho que até meio ridículo, né? Esse aspecto também, acho que assim como eu fiz aquele autorretrato do pintor do meio idiota, que é uma coisa meio grotesca, patética, para mim tem algo de patético nesse gesto também, de eu só conseguir fazer essas pinturas porque eu colocava a diferença entre tinta, materialidade e tinta, representação, como se tivesse que existir, né? Falar, olha, aqui tem uma imagem, tem uma parede, tem uma sombra, mas ó, aqui em cima, isso aqui é tinta, isso aqui é mentira, né? Assim, então sempre essa questão da representação, materialidade, para mim sempre foi meio um trave, assim. E eu já conversei sobre isso com várias pessoas, para um monte de gente não é. É curioso que para mim é. E às vezes eu acho que isso é um defeito do trabalho, um dos defeitos do trabalho, sabe? Assim, que você vai brocando, vai empurrando essa coisa meio como se fosse um problema e tal. Mas uma das coisas que também eu fiquei pensando ao longo desses defeitos que eu fui julgando do trabalho, era que justamente estavam aí as questões que também poderiam ser as qualidades dos trabalhos, né? Eu acho que essa questão que para mim passou a ser uma questão de representação e materialidade, uma questão de verdade, mentira, de ilusão, né? Ou até de afirmar espaços diferentes, um espaço para dentro da tela, um outro para fora da tela, né? Que divide essa tinta, ela vai para o lado da vulgaridade do pano, né? Da vulgaridade das coisas no mundo e tal, né? Como se esse outro espaço da tela construído fosse um espaço da pintura, enfim. Começou a criar um atrito entre esses espaços também, que me levou depois a quase um mapa, quase um território, sabe, do espaço do retângulo da tela. E tinha uma coisa que eu gostava nesse trabalho, era que esses toletes de tinta, eles iam dialogando um com o outro, né? Então é como se, colocando as pinturas uma ao lado da outra, como se você criasse uma ficção ali dentro das pinturas, umas imagens e tal, que também não são imagens que te contam uma história tão longa, né? São quase momentos, instantes e tal, e em cima criava essa relação cromática. Então eu gostava de olhar, eu gosto de olhar e pensar nesse deslocamento de dois espaços, assim, né? De dois momentos do trabalho, e isso vai girando um ciclo, enfim, entre a imagem da representação e essa tinta bruta em cima. E então essa noção da imagem, um trabalho com uma imagem mais definida, assim, ela passou a entrar por esse lado de novo, através de uma afetividade, de imagens que a princípio eu tinha fotografado, e nesse caso das montanhas russas, assim, uma coisa que me motivava muito em fazer era justamente pensar o tema da montanha russa, assim, porque, e era um pouco, eu me sentia um pouco nesse sentido, assim, desse tema,
dentro do trabalho, na aventura de fazer, assim. Porque a montanha-russa tem algo que te proporciona uma experiência teoricamente radical, né, no seu corpo, com o espaço, né? Você tem uma velocidade muito alta, você dá um looping, você desce, você sobe, você tem uma vertigem, né? Só que ao mesmo tempo toda essa vertigem que você tem, todo esse grau de adrenalina, de emoção, ele é amparado por uma segurança, né? Ele é amparado por um equipamento de segurança, por um cara que controla. Tudo isso é uma experiência de risco bem paramentada para você correr esse risco, né? É uma experiência, você sabe que você está ali, você pode ter um medo, mas você está seguro, assim, você não vai morrer, sabe, se acontecer um grande acidente, mas é algo que tem uma espécie de segurança. Eu me via um pouco assim, sabe, tentando correr riscos no trabalho, tentando encontrar esse presente opaco, alguma coisa e tal, mas ao mesmo tempo me sentia que nunca conseguia me libertar dessas questões de linguagem, do gesto, da escolha, da imagem. Então é como se eu me sentisse assim, fazendo musculação, sabe? Assim, me fortalecendo, me armando, me rodeando o trabalho, buscando um núcleo, e através desse exercício, dessa busca, desse lugar, como se isso aí eu fosse agregando coisas, aí eu fosse ganhando ferramentas para poder dar um outro salto, para poder enfim, continuar e mudar e lidar com isso. Aqui uma coisa que eu gosto desse trabalho também é que tem essa divisão no meio, que depois também olhando para esse trabalho, assim, olhando para coisas mais recentes também, eu fui encontrando alguns elementos, assim, né? Tanto isso que divide um lado do outro, que tem continuidade, mas também é meio estranho, é meio arbitrário, ao mesmo tempo que ele é a sustentação ali da montanha-russa, ele também é uma faixa só, então tem uma coisa dúbia ali que também me identifico de algum jeito com esse contraste entre a tinta em cima e a imagem embaixo, assim. Tem uma divisão do espaço. Então essas montanhas russas eu fui fazendo elas, e a primeira vez também que eu repito uma imagem, mudando uma escala e alterando algumas coisas, né? Muito timidamente aqui, esse tratamento desfeito, né? Acho que é um gesto tímido de tentar dar um contraste entre as coisas, né? Era como se do lado esquerdo fosse toda uma imagem mais naturalista, assim, né? Que você vai identificando o lugar e tal, e do lado direito um gesto plano, chapado. Como se estivesse querendo sempre mostrar que aquilo é uma pintura, né? Eu fiz algumas seleções, essas eu acabei escolhendo porque acho que tem também aqui tem dia para algo monocromático, aqui vai indo para uma coisa de cor, do preto também, que vai para uma espécie de apagamento, de anulação, que é algo que tem me interessado bastante também hoje. Agora, até aqui, assim, eu fui vendo que eu estava lidando com essas questões, né? Uma narrativa da cor, uma narrativa do gesto, uma narrativa da matéria, uma narrativa da imagem. Então eu tinha aqui esse caldeirão de coisas, né? E de 2009 e 2010, em 2010 foi quando eu realizei minha primeira exposição individual, e que foi um momento que, a partir desse caldeirão, eu estou tentando descrever aqui, que foi onde eu acho que o trabalho começou. E eu acho que também o fato de ter uma exposição, de ser minha primeira exposição, isso também me colocou numa situação de fechar um conjunto, né? Para mim aquilo era muito mais do que fechar um conjunto, era tentar fechar um pensamento, era tentar colocar todas essas questões que estavam ali junto comigo, e essas reflexões e tal, transformar aquilo num pensamento visual. E eu acho que a partir desse momento que surge, que eu acho que eu coloco um problema, assim, para mim, no meu trabalho, que eu ainda estou lidando com ele. Aí, assim, daqui para frente eu consigo falar menos ainda, assim, com mais clareza. Eu acho que vou continuando tateando algumas coisas, eu tenho algumas coisas para falar,
Mas eu acho que eu me encontro um pouco nesse lugar, nesse momento. Porque nessa exposição, eu vou mostrar as fotos para vocês, é o seguinte, tinha esse trabalho que tinha mais figurativo, né? Tinha essa narrativa da imagem, tentando juntar isso com o modo de pintar, tentando tudo essas coisas que eu estou botando na narrativa da cor, da imagem, do gesto, tudo isso na verdade parece junto no trabalho, né? Vai aparecendo, vai se somando, uma medida de cada coisa dessa que eu vou tentando lidar. E nessa exposição, uma sala eram esses trabalhos, né? Então era esse trabalho aqui na esquerda, aí na direita já tem esse que está aqui na esquerda, né? Tinha esse monocromo amarelo e esse outro trabalho aqui. Então, uma coisa assim que... Vou mostrar a exposição toda, daí eu volto. Aqui, esse aqui, da trabalho da esquerda, é uma sequência de 5 desenhos desse de tinta sobre papel, dessa mesma imagem, né? Que é um esquema, eu chamei de lição de biologia esse trabalho, que é um esquema didático de aula de biologia que você vai colocando o nome do caule, da folha, não sei se está dando para ver essa imagem aí, porque ele é bem sutil já. Dá para ver? É uma plantinha assim, e ela vai tendo uns risquinhos. Eu tenho uma pintura com isso que vai dar para ver. Daquela sala, para cá tinha esse trabalho, né, esse da direita. Aí depois nessa outra sala, continuando essa parede aqui da direita, tinha esses trabalhos aqui. E fechado assim. Foi esse conjunto. Olhando para o trabalho, assim, antes disso, olhando para isso e tal, eu também acho que nesse momento também teve uma espécie de ruptura, né? E para mim foi importante essa coisa da primeira exposição, porque foi um momento de fechar um pensamento, de colocar esse pensamento no xeque. E esse trabalho, esse outro aqui, que é essa planta, é uma planta que tem umas legendas, como se fosse assim. O que me interessava muito nisso, além de reproduzir elas e imitar uma outra sempre, mesmo sabendo que uma sempre vai ser diferente da outra, mas a noção do gesto aqui, ele já entrava uma espécie de noção mecânica, né? Como se fosse possível repetir uma imagem, como se fosse possível pintar a mesma imagem idêntica várias vezes. Eu acho que entra algo que me interessava um pouco da anulação daquele gesto expressionista tão forte. É como se essa repetição, essa paleta baixa que vai sumindo e tal, e essa escolha desse tema fosse anulando um pouco, fosse negando um pouco esse gesto. Mas assim, ao mesmo tempo, sempre o grau de lirismo ele foi sendo mais condensado, né? Aqui, nesse trabalho, por ele ir desaparecendo, por a imagem ir desaparecendo, pela cor ser muito sutil, pela repetição, pela falácia, né, de que é igual uma imagem da outra, né? Só o fato de fazer ela várias vezes já dava para cada uma noção de individualidade, de particularidade. Isso para mim parecia muito delicado, assim, né? E apesar de não ter um gesto heróico, grandioso e tal, esse gesto da repetição e da escolha de um tema que era, enfim, um esquema de significar, né, a natureza, assim, dar nome para a natureza, né? Me vinha em conta dessa briga entre linguagem e expressão, alguma coisa assim. Codificar as plantas, codificar as coisas, nomear as coisas, me parecia uma questão para mim, né? Tanto é que eu coloquei o nome dessa exposição de Os Nomes, minúsculo também. Que achava que tinha que ser minúsculo, porque maiúsculo ia dar mais identidade, ia nome, né? Minúsculo. E para mim... Quando você diz a repetição do gesto da flor, você ia apagando, criando e fazendo? Não. Apagando pela cor, é isso? Não, eu fazia era direto, assim. Não tinha o trabalho de fazer, apagar, fazer, apagar. Já era uma noção da cor
com a cor como apagamento, sabe? Já tinha eu tinha a consciência que tinha uma consciência dessa cor, desse apagamento, né? Tinha uma espécie de consciência que aquilo poderia levar, para onde aquilo poderia levar, sabe? Como se ali eu tivesse, fosse mais certeiro, assim, ali não tinha muita dúvida, sabe? Ali não era uma coisa meio, parecia até meio certa, assim. O que eu achava interessante era colocar essas coisas em contraste, né? Era colocar aquela figuração com um pretão, com gestão, com pincel mais forte e tal, construída, do lado dessa sequência de papel delicado, com uma linguagem de apagamento. Aí do lado desse tinha esse monocromo, que era um monocromo grande, amarelo, um amarelo assim, cor de remédio, assim, né? Um amarelo meio doente, meio novalgina, meio xixi, e era, enfim, um monocromo, né? Agora, eram monocromas que foi pintado diversas vezes, que você olhava, quando você olhava para ele, assim, você não via a superfície da tela, você tinha uma espécie de formigamento nos olhos, tinha uma espécie de experiência, só diante do trabalho você tinha, assim, eu pintei exaustivamente esse trabalho, assim, né? O que é muito engraçado, porque você pinta exaustivamente a mesma cor, o mesmo nada, né? Então, para mim, era um exercício reflexivo, né, de fazer esse monocromo e também de colocar ele dentro da exposição. Acho que para mim ele trazia uma questão de começo, de fim, né? A própria história do monocromo dentro da história da arte, da pintura moderna, os significados que ele foi tendo, então, e essa cor desagradável, né? Que eu acho que pensando nessa cor desagradável e também pensando, sei lá, naquele trabalho do Idiota, que também era uma coisa desagradável, eu acho que pontualmente aparecem umas coisas bem desagradáveis, assim. E eu acho que eu fico tentando lidar entre uma espécie de delicadeza do trabalho com algo que pudesse ser mais bruto, mais vulgar, mais grotesco. Coisa que eu acho que essas características, eu falando grotesco, vulgar, assim, eu não acho que o meu trabalho que ele é grotesco, sabe? Eu gostaria que ele fosse mais grotesco, eu acho que o meu trabalho é delicado, assim, não acho ele grotesco. Mas para mim colocar essas coisas em questão, né, em relação, me fazia sentido de criar ali um núcleo poético para onde as coisas fossem convergentes. E onde também essa noção de identidade que eu estava buscando, eu comecei a duvidar se ela tinha que ser através de uma repetição visual, sabe? Se através enfim, sei lá, eu poderia ficar fazendo só monocromos amarelos, ou então só bandas, ou então só interiores. Alguma coisa começou a me incomodar nesse sentido, acho que não foi à toa que foi um momento da minha primeira exposição onde eu precisei me afirmar. Eu acho que eu busquei afirmar uma coisa que não me catalogasse, enfim, sei lá, uma coisa que eu tentei propor um problema maior para mim mesmo, e acho que consequentemente para quem vai ver meu trabalho. E esses problemas, para mim, alguns trabalhos eles são meio chaves, assim. Eu acho que o monocromo, com esse da planta, de lição de biologia, com esse aqui que chama teatro de sombras, e com alguns outros que eu estou mostrando, eu acho que eles vão fazendo uma parte de um núcleo dos trabalhos, né? Esse trabalho enfim, uma mão, né, fazendo sombra. Para mim, o que me interessava muito nesse trabalho era que, assim, a primeira noção de imagem possível que pudesse ter, assim, do homem é a sombra dele na própria parede, sei lá. Talvez possa ter sido a primeira imagem que o homem viu, né, no fogo, refletindo a sombra dele, das pessoas e aquilo se mexendo. Quando eu resolvi fazer esse trabalho de fazer teatro de sombras, então, fazer uma representação da mão, dessa mão fazendo o coelho, tem algo de jogo, né, nisso aí, tem algo de... Mas para mim era algo que virava quase uma meta, falando da pintura, falando da própria noção de imagem, noção de produzir uma imagem, de o que é produzir uma pintura, o que é produzir uma imagem. Acho que isso também ressoa nesse trabalho, que é uma lousa, né? E aí essas letras é o alfabeto apagado, A, B, C, D, F, até P, se não me engano.
E também me via isso, a lousa como um lugar que teoricamente você aprende algo, né? Você tem algo a ser passado para você, e o que é passado para você é a linguagem, seja ela verbal, seja, enfim, é você codificando o mundo, é você sabendo que o que está sentado é na cadeira, o que eu estou falando vocês estão entendendo, pelo menos as palavras, né? Não sei se porque eu também não sou tão claro muitas vezes. Mas a experiência com as coisas e com o significado das coisas, isso foi uma coisa que me passou a interessar muito. Também o nome, chamar esse conjunto de trabalhos de uns nomes também era um pouco isso, tentar encontrar o hiato entre uma experiência possível assim, e o significado dela, né? o significado anterior dela, né? Não sei, a gente sabe que isso se chama cadeira, né? E a palavra cadeira já vem carregada de diversos, sabe, que é para sentar, que é pra, né? Muitas vezes a gente não tem mais um estranhamento com esse objeto, assim. Se a gente for ter esse estranhamento com esse objeto, muitas vezes a gente se coloca no sentido de ter, né? De observar, de ter aquilo com espaço, que aquilo tem uma fisicalidade, que se pode deslocar, e que é um absurdo as coisas estarem paradas, as coisas, sei lá, funcionarem, enfim. Então tinha alguma coisa que ia um pouco nesse entrave, né? Entre uma experiência e o significado dela de antemão. Né? Uma outra coisa que eu acho que surgia nesse conjunto também era assim, o que eu estava tentando fazer era buscar um núcleo para onde cada trabalho convergisse, o conjunto dos trabalhos fosse para esse núcleo. Né? E esse núcleo seria essa noção de pensamento, de identidade, né? Não uma repetição visual de cada trabalho. E acho que com isso também, o que acontece com as pinturas em conjuntos, que eu passei a perceber, é que além de também, desde então, eu sempre precisei muito da exposição. Porque a exposição é o momento que você reúne e mostra isso, faz uma seleção e mostra isso, coloca isso. Agora, uma outra coisa que acontecia com isso também era que cada pintura ela acabava sendo muito individual, tendo uma individualidade muito própria. E ao mesmo tempo em que ela tinha uma individualidade, ela negava a outra. O conjunto era quase anônimo, assim, era formado por né, um monocromo amarelo e essa pintura, por exemplo, né? Ou essa, né? Enfim, realmente, teoricamente, você não consegue fazer essa junção, né? Para mim passou a ser uma espécie de quebra-cabeça assim, do trabalho. E isso para mim ficou muito claro, até essa exposição, por conta desse trabalho. Depois desse trabalho eu consegui resolver a exposição, esse trabalho que eu estou mostrando agora, eu devia ter mostrado ele anteriormente, porque ele é um trabalho que ele surge justamente assim, dessa ansiedade, de pintar, e aí sim aí tem a ver com o que você falou, de pintar e apagar. Porque esse trabalho eu fiz ele de 2008 a 2010, né? E eu tenho umas 8 pinturas apagadas atrás dele. E aí eu entrei no ateliê um dia e cobri de branco, falei, bom, vou cobrir de branco, não está dando mais, assim, porque eu ia fazendo as pinturas e ia aproveitando as cores que vinham atrás, falei, não, eu vou cobrir isso de branco para começar de novo. Aí eu cobri de branco, esperei secar o branco e aí um dia eu fui e desenhei com carvão e saí do ateliê. Eu voltei de noite, tinha um desenho já que eu ia fazer e tal, já tinha pensado como é que ia ser esse trabalho, mais ou menos, assim, para começar. Estava fazendo um vermelho, uma cor e tal, e não estava olhando para a pintura, estava me concentrado no vermelho, eu queria chegar aquela cor perto do vermelho que eu tinha no desenho. E quando eu peguei a cor para levar para a tela, e virei para a tela e olhei para a pintura, eu tomei um susto, assim, foi uma experiência mesmo, de fato, eu não forcei a mão, não foi nada, foi uma coisa que me veio ali, eu olhei para o trabalho, aquela coisa de grafite, de carvão, sobre aquela pintura de 8 pinturas, uma camada grossa de pintura, e atrás desse branco vinha uma ressonância daquilo, sabe? Na hora eu olhei para aquilo, assim, me veio uma coisa da pintura às avessas, sabe? A pintura, em vez de ela começar com um desenho e você ir cobrindo, como se ela viesse primeiro toda aquela cara, e um acúmulo de erro, né? Aquela coisa do erro que vai se transformando em acerto, né? Que é a medida do risco também. Então daí, quando eu olhei aquilo, e aquele branco, uma coisa simples, eu achei que estava pronto, assim, minha preocupação foi como fixar aquilo ali e tal.
mas que me veio, passou a me vir todas essas questões que eu acho que se formalizaram nessa exposição, na relação desses trabalhos. E uma outra coisa que a exposição fica, assim, para mim também, é que aqui não dá para ver, né, isso que eu estou falando, nessa pintura. O que fica nessa exposição é uma espécie de uma construção narrativa do trabalho não muito linear, meio quebrada, meio como um desafio, assim, né, de como fazer, ativar esse lugar, esse mundo, que muitas vezes me escapa, né? Assim, eu vou tendo que tatear nisso, para onde eu vou, enfim, e olhando para o trabalho, enfim, essa questão do que pintar virou uma espécie do assunto do próprio trabalho. Então eu comecei a pensar muito os trabalhos, que assim, que eles tinham que ter uma autonomia, eles tinham muito que ser, é como se eu tivesse que fazer uma boa pintura, seja lá o que isso for, assim, cada pintura tinha que ficar boa, porque quando ela fosse se juntar com a outra, que não era muito próxima dela, algumas são, outras não, as duas tinham que ser boas, porque elas tinham que se sustentar, alguma coisa tinha que sustentar aquela discrepância. Porque de colocar uma coisa diferente da outra, me interessava ver o que saía desse atrito, para onde o que eu poderia pensar através disso, né? E assim, com essa escolha do que pintar, de como lidar com essa coisa anônima que vai criando nos trabalhos, eu comecei a selecionar imagens de internet, comecei a olhar a enciclopédia, porque aquela relação afetiva que tinha que estar ligada à minha história e tal, para mim já não fazia mais sentido, não precisava ser assim. Porque eu podia ter essa relação afetiva nesse pensamento, nessa vontade, né, nisso que eu estava construindo. E eu fui organizando um arquivo de imagens, e assim, a cada 100 imagens que eu junto, eu pinto 2, 3, sabe? E isso também foi me criando uma curiosidade, porque esse acervo era para facilitar a minha vida, não para dificultar, né? Isso acabava criando um problema de por que eu estou juntando tanta imagem, sabe? Por que eu estou acumulando isso? E eu fui pensando que era um jeito de também ir pensando e de ir criando esse vínculo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu percebia que o trabalho tinha que se manter como um objeto, pintura, também eu percebia que eu estava criando uma espécie de imaginação, uma espécie de ficção do trabalho. E que juntar esses trabalhos era onde essa ficção ela ia se construindo também, esse núcleo poético. E aí a imagem do trabalho, que também já naquele momento era uma dificuldade, foi sendo uma dificuldade, ela passa a ser, para mim, eu percebo que a imagem ela nunca é algo assim de observação, de uma coisa que está no mundo, uma coisa que está aqui e tal. Ela é quase uma imagem, é quase uma ideia, é quase um vulto, é quase uma sombra, é quase um fantasma da ideia de imagem. Acho que quando eu pintei essa máscara do diabo, isso para mim ficava meio claro, assim, né? Seria uma imagem tentadora, né? Significados do que seria a imagem. Então, a esse momento eu fiquei muito pesquisando o que seria essa imagem, que era que tipo de imagem é essa? Porque a imagem no meu trabalho ela não é fotográfica, né? Apesar de muitas vezes eu pegar a imagem da internet ou fotos que eu fiz e tal, mas ela não é fotográfica. Eu acho que se tem uma relação com fotografia no meu trabalho, é justamente nesse sentido de pensar uma edição, sabe? Porque eu penso que na fotografia, ela por natureza, ela tem uma espécie de liberdade temática muito grande, porque você pode fotografar qualquer coisa, né? Enfim, existe fotografia de tudo, né? Fotografia policial, fotografia de família, fotografia de biologia, fotografia, enfim, ela já nasce com uma função muito múltipla. E até dentro de um trabalho de um artista, fotógrafo, enfim, você vê essa temática muito variada muitas vezes dentro do próprio trabalho. O que vai unir aquilo lá é um pouco o jeito que o cara faz, a maneira que ele junta aquelas fotos. Tá? Então tinha algo que eu enxergava na fotografia nesse sentido e que para mim eu não via muito na pintura. Para mim era como se na pintura eu não pudesse fazer isso. Eu tinha uma coisa para mim que eu fazer um
um trabalho diferente do outro, relativamente diferente do outro, isso era como se fosse algo de me perder, né? De eu estar perdido, de eu não ter um caminho, de não ter um foco claro. E de alguma maneira eu lido com isso hoje, porque eu acho que isso que eu estou falando é um lado negativo que eu posso olhar para isso que eu estou tentando fazer, né? Agora eu acho que por outro lado, eu estou escolhendo isso, assim, eu vejo eu reiterando essa escolha, né? E tendo que lidar com as consequências dela. Mas para mim parece meio instigante, parece um caminho que vai se decidir sozinho, que eu não vou forçar a barra, sabe, para que uma imagem seja igual à outra ou semelhante à outra, e que o trabalho está tomando esse caminho e eu cuido muito dele do trabalho, então não tem nesse tipo de, né, eu estou lá, estou presente, eu penso o trabalho, eu faço, eu erro, eu fora, então é um pouco isso que eu tenho para me segurar, e ao mesmo tempo eu vou me sentindo cada vez mais nesse caminho com a vela na mão, sabe, que você só enxerga um passo na frente, vai enxergando um pouco na frente, e também eu vou sentindo cada vez mais, claro que o trabalho, ele sempre, para mim, sempre vai carregando os fantasmas dos outros artistas, né, das influências e tal, mas de alguma maneira eu vou sentindo que a partir desse momento, assim, agora, bem recente, onde todas essas coisas que viram entre um quase medo e quase desejo, né, é onde eu estou começando a tocar em alguma coisa, porque é onde eu consigo enxergar menos, é onde eu consigo entender menos, e codificar menos, com mais dificuldade, né? Então aí me parece interessante. Mas aqui nesse momento ficou um pouco isso das imagens, e procurar imagens enciclopédicas também me vinha um pouco assim. Ainda aquela questão do gesto, aquela questão do lirismo, aquela questão de fugir, de tirar, né, uma imagem de uma cadeira ejetora, que é uma imagem completamente esquemática, tem uma certa dose de humor, mas é uma imagem completamente esquemática, completamente explicativa e tal. É uma imagem praticamente errada para você ter algum tipo de subjetividade. E ela assim, como é que eu vou pegar uma coisa tão anódina e conseguir injetar sangue nela? Conseguir dar uma pulsação de vida nela. Para mim a pintura passou a representar isso, passou a ser puramente aquele fantasma do sangue, aquela história da carne, da coisa encarnada, né? Mas sempre correndo o risco de ser pano com tinta, né? Esse limite, assim, para mim passou a ser aquela pintura do desenho, que ao vivo ela tem um monte de coisa assim, que dá para ver e tal. Ela é muito simples, né, a pintura do desenho, ela é um risco, um desenho quase infantil, né? Mas aquele limite entre quase passou a ser algo assim que eu sempre fico rondando e buscando, que é um limite do aceitável, sabe? Só que a experiência que eu tive com aquilo foi de fato muito forte. Aquilo me veio me clareou alguma coisa, me veio como uma afirmação, me veio como uma escolha, uma possibilidade de escolha, uma possibilidade de caminho, uma possibilidade de arbitrariedade. E era essa possibilidade de escolha, de arbitrariedade, que me tirava da dúvida, né, do terreno lamacento que pode ser a dúvida. Então, sempre para mim virou sempre uma espécie de algo cíclico entre me enfiar nesse caminho lamacento e sair, né, dessas afirmações. E tentar buscar, por exemplo, esse trabalho também foi uma imagem de enciclopédia. E aí eu pintei no tamanho de uma pessoa, um esqueleto de pinguim no tamanho de uma pessoa. Então, também tinha algo de humor, algo de... Mas também tinha algo de morto, também tinha algo de fantasmagórico. Acho que olhando para esse conjunto, assim, agora das imagens, né, quando vai aparecendo a partir desse momento a maioria das imagens, ela vai ganhando esse aspecto meio fantasmagórico, meio de vulto, porque daí, enfim, sabe, não é uma ideia, é uma ideia daquela coisa. E esse trabalho do bode também foi um trabalho onde eu consegui, depois de muito tempo, pintar daquele jeito gostoso que era, com gesto e tal, né? Mas porque a imagem era tão forte, tão grotesca, que me parecia que cabia como pintar com o que eu estou pintando, sabe? Era como se essa imagem completamente nonsense, assim, desse bode,
ela deixava pintar, me permitia pintar daquele jeito que, se não tivesse essa imagem para contrapor, poderia soar excessivamente gestual, excessivamente modificado, lírico. Fala pra caramba, né? Aí, nessa exposição, que é esses trabalhos que eu mostrei, também me veio assim, tanto a questão espacial, de como organizar a distância entre elas, algo que formar esse conjunto díspare, e aí pensar nessa visualidade variante, né? Cada pintura uma peça desse quebra-cabeça, uma reunião dessas peças seria a exposição. Aí eu comecei a pensar também, sei lá, como se fossem contos reunidos no livro, sabe? Porque no livro de contos você pode ter no mesmo livro, no mesmo autor, lugares muito diversos. Né? Assim, o conto pode ser muito díspare do outro, mas algo que tem ali vai reunindo, vai justificando ele. Aí fiquei pensando também as pinturas como episódio, como contos, e como preservar a autonomia de cada pintura em relação ao resto. Dissolver a autonomia de cada trabalho, colocando ele em relação ao outro no espaço da exposição, fortalecer a autonomia. Enfim, aí começaram a me ver, a pensar a exposição como uma espécie de colagem, ou como uma revelação desse pensamento, uma revelação desse núcleo reflexivo. E aí que eu coloquei uma seleção de trabalhos que a gente já viu, mas que eu acho que eles vão dialogando, assim, vão formando um desenho semelhante a esse aqui que eu estava falando. Esses dois trabalhos também eu fiz pensando no trabalho de uma fotógrafa que era uma botânica, fotógrafa botânica do final do século XIX, que era Anna Atkins, que ela tem uns cianóticos com a técnica fotográfica azul e tal. São lindos. E me interessava muito o fato dela fazer uma pesquisa botânica com o intuito de catalogar a natureza. Então, nesse momento eu fiquei muito interessado por esse pensamento luminista e tal, de querer ordenar tudo, querer significar todo mundo. E eu já pensava nisso como um fracasso, sabe? Já me dava assim, eu olhava para aquilo como uma pessoa que vive hoje e já viu que aquilo serviu para muita coisa, mas que, enfim, que era uma megalomania humana, né? De tentar fazer as enciclopédias universais, catalogar, dominar, mapear a Terra. Eu acho que a gente continua nesse sentido. O Bow Earth é um pouco isso. E eu achava bonito aquilo da imagem, como ela fazia aquilo. Uma técnica que você não tem muito os detalhes das coisas, é quase como se fosse uma sombra daquilo. Você vê só o desenho, só o contorno, você não tem muita nitidez, não tem. E eu gostava de pensar isso, sabe? Da imagem como sombra, da imagem como essa penumbra. E também, assim, aí nesse momento aqui que eu já estou mostrando, né, que foi mais para o final de 2011, 2012, um pouco até onde eu me encontro hoje, o trabalho passou a ficar excessivamente preto, branco, cinza. E depois eu fiquei pensando que isso foi uma medida também de tirar a cor, né, de um trabalho
vai ficando meio analítico, né? Vai colocando pinturas dentro de pinturas, né? Vai fazendo outros espaços. E sempre pequenos gestos, tudo está na superfície, tudo na superfície são... eu acho que a pintura ela acontece assim, nesse formato. Ver assim a pintura aqui perde muita coisa, assim, porque eu prezo muito a superfície da pintura, sabe? O modo que a tinta fica depositada na tela. Eu acho que isso diz, às vezes diz mais do que a imagem que está colocada. Eu acho que é possível interpretar mais a pintura, muitas vezes pelo modo que ela é feita. Esse trabalho também é um que eu gosto bastante também, que vai indo um pouco aquilo que eu estava falando, uma espécie de análise do espaço, de colocar. Quando eu terminei esse trabalho também foi assim, né? Eu ia continuar ele, aí eu olhei e achei que já estava ali, já tinha uma espécie de essencialidade que eu queria, porque ele já tinha aquele fundo monocromático, né? Que já me remetia aquelas questões de início e fim, de uma superfície chapada, plana. Ele tinha esses gestos da esquerda do retângulo de cima, que já era uma coisa solta, que também remetia a uma subjetividade, a uma mão e tal. Tinha uma figuração ali e ao mesmo tempo tinha essa divisória do espaço e tal. Não sei, me veio uma coisa chamada de feltro, me vinha um pouco essa espécie de negociação das coisas, do território. Essa acho que não vai dar para ver nada, né? Essa é uma das pinturas que vieram aqui para o mato. E também recentemente, eu acho que foi tão depois desse trabalho que era Braille, né, que eu acho que de fato foi uma coisa que foi assumindo o caráter abstrato do trabalho novamente, assim, abstrato no sentido da figura ir sumindo mesmo, porque isso aqui ainda é uma figura de um texto em Braille. Também gostava da ideia de ser pintura para cegos, sabe? Uma coisa assim. E ao mesmo tempo da disposição dessas formas e tal, e acabava ficando totalmente sem significado novamente. E foi aí que eu comecei também a fazer esses trabalhos que de alguma maneira já tem muita relação com o trabalho amarelo, né? Aquele monocromo. Essa acho que não vai dar para ver. Aí aqui já é uma vista da última exposição que eu fiz no Maria Antônia, que foi esse ano. Também me vinha nessa exposição como equacionar todas essas questões, todas essas variedades e tal. E eu acho que até nessa exposição eu ia colocar aquele bode no lugar dessa pintura cinza. Assim. Eu cheguei a colocar, ficou muito, muito gritante, sabe, a diferença e tal. Eu acabei tirando, eu acabei priorizando uma espécie de
de monocromia, o que uma coisa que também me causou certas dúvidas, assim, depois, algumas dores de cabeça, isso, assim, porque eu achava que talvez o bode, a presença dele na exposição, poderia ser substituída pelo aquele retrato, né, que estava ali à direita. E era uma coisa mais tímida e tal, mas já dava um contraponto do que eu queria. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a outra pintura, ela ia dar uma quebra maior, uma pintura maior. E é isso que eu não conseguia assumir lá na hora. Foi difícil, assim, porque o que acontece é que a exposição ela fica com um tom meio minimalista, assim, meio monocromático, meio minimalista. Não que eu não goste disso também, mas hoje eu me sinto com a necessidade de negar isso também. Então eu acho que, enfim, para mim me veio um pouco a questão que o trabalho ele vai sendo construído em cima de negações, em cima de reflexões, de negações, e assim tem sido, assim, por enquanto. Tanto é que depois dessa exposição, a primeira pintura que eu fiz foi essa aqui, que é uma também dessas vulgares e feias e grotescas, né, tentativa de... Mas logo na sequência eu já fui fazendo, as coisas elas vão sempre convergindo para algum lugar, sabe? Meio que minha revelia, assim, as coisas elas... uma espécie de imã, assim. Mas eu não sei, eu acho que eu falei um monte de coisa, acho que às vezes eu consegui ser claro, às vezes não. Mas eu acho que eu queria abrir, assim, porque poderia falar outras coisas sobre algumas questões que eu levantei por mim mesmo, com vocês. Mas aí eu queria abrir com vocês para conversar, para também ouvir de vocês um pouco, assim, através da percepção dessas imagens, o que a gente pode, enfim, conversar. Acho que eu vou começar. Acho que eu vou começar esse período. Acho que você não chegou a completar o pensamento. Você fala que a relação do seu trabalho com a fotografia viria da edição. Eu acho que você estava querendo configurar a escolha das obras, ou a escolha das imagens. Queria que você falasse um pouco mais do que não ficou claro. Porque eu acho que acho que para mim vem como o terreno da fotografia, como ele permite de alguma forma ele é mais abrangente em termos da imagem, você ter acesso à figura ou a diferentes tipos de imagem, e até no sentido de reprodução, né, o fato de já ser algo, já nasce sendo algo que é para reproduzir, não tem a ideia de obra única. Isso também é uma coisa que quando eu passei a repetir algumas imagens, mudando o tamanho e tal, era algo que eu também tinha em consideração, assim, eu pensava um pouco nessa relação com a fotografia nesse sentido, assim. Muito mais do que fazer uma imagem na pintura que seja uma imagem fotográfica, para mim interessa mais o funcionamento da visão das duas coisas, assim, sabe? E no sentido que eu estava dizendo da edição, algo da diferença entre as pinturas, para mim me parece um problema mais pesado do que no terreno da fotografia. Eu acho que imagens díspares dentro de um conjunto de pintura me soa mais pesado do que imagens díspares dentro de um conjunto de fotografia. Então, aí, a partir disso que eu comecei a me interessar. Por que nesse sentido a pintura, eu, né, pensando no meu trabalho, na minha formação, no meu pensamento, ou nesse impasse, né, também acho que é uma coisa que meio cultural também. Por que a pintura tem uma espécie de exigência visual, de uma coerência visual, e que isso justifica uma autoria, né? E por que na fotografia isso não tem?
né? De alguma maneira. Então eu comecei a pensar sobre esse aspecto no trabalho e comecei a assumir essa visualidade variante dentro das minhas pinturas pensando nesse aspecto. E pensando que nesse sentido para mim me parecia mais rico essas diferenças dentro do trabalho, porque é onde eu sabia menos, sabe? É onde me faltava. Agora, você não acha que você não acha, não, você não sofre ou ainda não sofre nenhum tipo de pressão de colecionador, de mercado, no sentido de quer dizer, é óbvio, é claro que você mostrando dá para perceber a questão autoral aí que te preocupa muito, que é um dado para você. Mas por outro lado, o fato de, quer dizer, um dos dados que faz com que você reconheça no pintor, por exemplo, uma fase, que ele muda de fase muito devagar, né, é porque ele tem que atender a uma demanda mercadológica também. Quer dizer, se eu vejo na casa do Sérgio o Bruno Dunley, eu posso muito provavelmente querer um outro muito semelhante ao seu. Então você vai marcando, e o que você coloca aí, quer dizer, acho que é uma dos lados mais potentes do seu trabalho, é como você operar com imagens as mais diversas, enfim, sem nenhuma obediência a um rigor de conjunto, no sentido tradicional. Não precisa ir longe, pegar o Paulinho Passa. Você até vai numa exposição do Paulo Passa, você tem um discurso muito lógico, cada um. E a força vem disso. Vem disso. Agora, o teu desafio é o contrário, é conseguir força na disparidade. Agora, isso não te traz nenhum outro tipo de problema? Me traz uma série de problemas. Assim. Por exemplo, justamente de como sustentar isso diante de um colecionador ou de uma galeria. Porque eu acho que, nesse sentido, eu acho que o diálogo com o mercado, ele é outro, né? Assim, eu acho que vir aqui dialogar com vocês, dialogar dentro de um museu, eu me sinto muito mais à vontade para falar tudo isso que eu estou falando. Claro. Porque, de alguma maneira, eu também acho que nesse contexto eu sou melhor compreendido, até por essa questão poética do trabalho. Justificar isso para minha galerista é outros 500, entendeu? E agora, esse é um problema que eu enfrento diariamente. Isso é um negócio que me dificulta trabalhar. Porque uma coisa que me soa nesse sentido de problemas com o mercado, me soa, não tem problema com o mercado no sentido de vender, não. Acho bom, porque ganha dinheiro, né, paga conta, dinheiro é bom, dinheiro não é mal. Mas o que eu não gosto dentro do meu ateliê, fazer um negócio que eu não tenho vontade de fazer. Claro. E lá dentro do meu ateliê quem manda sou eu. Então, nesse sentido, fazer isso seria algo que para mim só como forjar essa identidade. Que é último, enfim, sem aprofundar muito, mas é um dado muito mais cultural do que artístico. Exatamente. E isso. Essa exigência. E aí eu acho que na pintura, principalmente na pintura, eu acho, isso é muito exigido. Porque a pintura seria esse lugar enfim, não sei, onde é como se a mudança da visualidade ela fosse menos aceitável. Porque eu penso, por exemplo, num artista como o Nuno Ramos, né, que trabalha com uma visualidade variante muito grande, sempre trabalhou. Nunca vi em algum momento ele falar que tinha relativamente algum problema sério com isso. Não sei, eu acho que dentro da pintura é diferente, eu penso, talvez seja diferente. Uma outra coisa que também eu acho que é interessante, que é problemática, também vai para isso que você falou. Por exemplo, você vê um trabalho na casa do Sérgio, aí você quero um, aí você chega lá e não tem aquele, né? Não tem muito aqui. E é claro, assim, isso que eu estou falando também é muito no plano poético. Eu gostaria que o trabalho tivesse essa força, porque no final eu não consigo fugir de mim, eu não consigo fugir dos meus limites. Mas essa ideia de anonimato também me parece interessante, sabe?
no lugar onde a mão justifica tanto a identidade e a autoria. E aí também me vem em paralelo com fotografia, acho que é onde para mim funciona uma relação de fotografia, é muito mais nesses pensamentos do que reproduzir uma imagem fotográfica em pintura. Para mim, eu acho interessante que tenha esse corte, sabe? Essa dúvida, essa coisa que fica meio perdida. E agora, o que eu acho é que eu vou precisar de mais tempo. Assim, eu vou precisar de mais tempo, vou precisar de muito trabalho e mais tempo, para que isso realmente se transforme com um corpo. Porque eu vejo como se fossem 3 caminhos dentro do mesmo trabalho, mais ou menos, sei lá, tentando olhar, analisar e tal, e que é onde eu preciso dar gás nesses todos os caminhos, porque eu não quero escolher um, eu quero escolher um é esse, eu escolhi um é esse, ele tem uma variedade de questões que eu estou tentando lidar, tentando fazer também, para que isso se torne de fato, isso que a gente está conversando, se torne realizável, materializável, se torne pintura. Mas aí me vem um pouco essa ideia de forjar a identidade mesmo. Posso? Bruno, primeiro eu gostaria de parabenizar e agradecer a você pela transparência com que você se mostrou. Obrigado. Foi muito bacana e deu oportunidade para a gente perceber como é que você entra nas suas peças, nas suas obras. Essa questão que a Ariane levantou, eu enxerguei outra coisa, eu não enxerguei 3 caminhos, não, eu enxerguei um caminho de você buscando os limites do seu lirismo, da sua poética. Eu achei isso muito legal. E é uma comprovação pela diversidade do tipo de peças que você coloca, que a gente e você é complexo mesmo, você tem várias facetas e você vem explorando pedaços delas, pedaços de como você é, medos, aqueles quadros a céu aberto, parece francamente, não sei se querer nada de psicologia, parece que você está querendo voar ali, você está querendo se integrar ali a um espaço e só te segurava com a barrinha lá de cima, e naqueles você desaparece com aquela barrinha e sai voando, sei lá. Dá para viajar nesse sentido quando você se mostra tão transparente ao lado das suas obras. Agradecer e parabenizar você pelo Obrigado. E por favor, não perca o lirismo. Não, essa questão do lirismo é muito gozada mesmo, porque eu acho que no final das contas eu tô meio tentando construir um lirismo, né? Assim, até com esses trabalhos mais secos, né? Mais anódios, vendo até a pintura, assim, isso é uma coisa que vem muito da minha formação mesmo, assim, que é o corpo mesmo da pintura, sabe? É pensar a pintura como corpo, é pensar que aquele pano tem uma pele, depois tem uma carne. Eu acho que mesmo quando é um trabalho com uma imagem seca, a pintura vai te dar uma materialidade, um jeito de fazer que vai ter essa coisa da mão, vai ter porque a negação do gesto no trabalho é quase uma afirmação também, sabe? Aqui, por exemplo, né, nesse trabalho pinto, mas raspa, né, ou nesse que chama Xerox, né, que daí remete a uma coisa que se repete e tal, mas não sei, tem uma coisa da tinta, da materialidade da tinta que eu prezo muito. Eu sempre falo bastante disso, assim, né, desse corpo, dessa pele. E eu acredito um pouco que isso restitui esse caráter sanguíneo, assim, mesmo quando a imagem ela é totalmente, sei lá, anódina, totalmente sem lirismo nenhum, nem essa, por exemplo. Isso que é mágico. Deixa eu aproveitar que você mostrou uma imagem que você comentou sobre desenho na tela, depois você comentou sobre um esboço antes de fazer na tela. Como
esse processo? Esse processo de criação de desenho é importante para você ou não importa, porque o que importa é a ideia e o que tiver desenho antes ou depois é consequência? Como que você constrói isso? Então, você usa o desenho como processo? Às vezes, assim, já usei mais. Você vai direto na... Eu vou direto, geralmente, mas muitas vezes esse processo de errar, assim, e consertando pelo erro, né? Ir consertando pelo erro, porque vai formando uma história ali que sempre aparece no final, né? Uma cor que vem de trás, uma coisa que vai criando esse estofo, assim, né? Essa imagem com um corpo, com um espírito, assim. Mas tem basicamente dois jeitos que eu percebo, assim, que eu faço. Muitas vezes, quando eu já sei basicamente mais ou menos o que eu quero fazer, assim, aí eu já vou direto. Muitas vezes eu pinto uma cor fundo, um amarelo, sei lá, por exemplo, e vou com uma tinta, uma camada grossa, eu passo uma espécie de rodo e aí eu pinto sobre esse rodo. Essas pinturas são uma delícia de fazer, que a maioria das vezes elas dão certo, assim, em 2 sessões, né? Sei lá, demora, mas é uma sessão, sabe? Quase 2 sessões, sei lá, de 8 a 9 horas por 2 dias e ela fica pronta. E um outro jeito, que é o que mais acontece, é de fazer e desfazendo, apagando. Faz, apaga, dá errado, muita coisa joga fora. Tem as melhores, as médias, as piores, as que você não vai fazer sair do ateliê, nem a pau, as que dá para sair. Aí vai tendo essas negociações, assim. A gente vai um pouco pro que o Tadeu está falando. Mas eu estou voltando no que o Tadeu falou, assim, eu estou aprendendo a ser mais ligeiro também, sabe? A lidar com essas questões, assim. E lembrei do que ele falou, porque vem quanto que você falou em relação a desenho. Desenho, ele tem sido, assim, algo que eu tenho pensado muito em fazer, justamente por ser mais... Eu já fiz vários desenhos de papel, mas é um negócio que é um pensamento mais rápido, né? E também sem... porque assim, a tela grande, aí você vai, você compra a tela grande, custa caro, a tela grande, um monte de tinta, custa caro, aí você tem que esquecer tudo isso, que você está investindo, que você trabalha. Aí você vai numa puta força, né, aquele negócio erra, daí você apaga, é frustrante, é cansativo, é exaustivo, e você não sabe o que fazer, pintar, vira um negócio, você fica lá, e aí as primeiras 3 horas pode ser infernal. E o desenho tem uma coisa assim que você chega um pensamento mais rápido, muitas vezes você pode passar ele para pintura e tal, e também é um jeito também de ter algo mais prático de se colocar no mercado, protegendo esses trabalhos duvidosos que você está indo. Enfim, eu estou aprendendo a lidar com isso, né? Mas o processo é mais ou menos assim. Tem essas imagens que eu falei, né? Que a cada 100 sobra 2. Basicamente, quando eu vou começar, se eu não tenho mais ou menos o que eu vou fazer, assim, às vezes eu fico pintando, fico fazendo essas camadas, fico preparando a superfície da tela para tirar o pano, né? Para tirar o tecido. Antes eu usava um tecido grosso, aí depois eu troquei, uso um algodão bem fininho, aí nesse algodão eu preparo 4 vezes com gesso, depois eu não sei quantas mãos de óleo, porque eu gosto de pintar em cima da tinta, eu não gosto de pintar em cima do pano, sabe? O pano me dá nervoso de olhar para a pintura e ver que a superfície dela vem o pano, porque me vem essa vulgaridade, sabe? Me vem a vulgaridade do pano, me vem uma coisa que o pano é como se o pano e a tinta tivessem ali para transformar aquilo, para botar algum sentido, algum significado, criar um trabalho, assim. E o pano me assusta. Queria comentar que eu achei bem interessante a ideia das placas de fita, a maneira de pensar mais no espaço, relacionar as espécies e tudo. E queria saber se essas últimas pinturas que tinham no borda eram um pensamento disso de novo, que está pensando nessa ideia.
Dessas que tem essas bordinhas assim? Eu acho que é, porque acaba... Esse amarelo, por exemplo, que tem nessa, ele vem do fundo, na verdade. Eu raspo para tirar a tinta para vir a cor de trás. Que durante muito tempo eu fiquei começando os trabalhos com aquele amarelo, daquele monocromo. E era um jeito de eu já ir entrando no universo poético, assim, do trabalho, do pensamento, de disparar alguma coisa que levasse para o impulso de fazer, para o impulso de construir, de se arriscar e tal. Então, aí é um pouco que estava falando de que vai contando uma história, sabe? Cada ação, por exemplo, essa pintura, ela tem esse amarelo embaixo, aí depois esse amarelo tem uma camada mais espessa de branco, aí essa camada mais espessa de branco passa com uma desempenadeira de pedreiro, que faz com que as bordas fiquem irregulares, porque daí chega no limite da tela ali, geralmente eu raspo a desempenadeira ali e deposita a tela. Então o retângulo, que é muito rígido, né, ele passa também a ganhar uma forma mais amorfa, mais orgânica, de certa forma. Assim. E aí depois é um processo de colocar e tirar. E aí nisso vem esses amarelos embaixo, às vezes tem transparência, às vezes mais materialidade, mais escorrido. Acho que vem como... Porque também aquele pensamento é muito gráfico, né? Aquilo, acaba sendo gráfico, né? Uma coisa em cima. Mas para mim aquilo abriu um monte de coisa também. Acho que aquele trabalho branco, desenho, esse do colete em cima, talvez tenham sido dois momentos muito especiais assim, para mim. Foram disparadores de questões. Mas, outra coisa que eu lembrei pensando nele, nos dois momentos eu me neguei a uma escolha de não continuar. Assim. Não que eu não possa me fazer de novo um trabalho com os coletes em cima, ou que eu não possa ficar pintando, apagar com branco, desenhar em cima. Mas para mim me soava também que se eu fizesse aquilo ali, naquele momento, caía um pouco em algo de uma repetição que não me interessava. Assim, né? Mas o que eu gostei muito dessas tintas em cima era porque não tinha motivo nenhum para elas estar lá, a não ser porque eu quis, sabe? Tinha uma arbitrariedade, assim, que no final das contas esse eu quis, que é meio egocêntrico, meio autoritário e tal, mas eu acho que no final é a mesma arbitrariedade que vai decidir, por exemplo, que decidiu que me abriu outros caminhos. Assim. Foi um gesto que, sei lá, meio contrário, assim, sabe? Eu lembro que quando a primeira vez que eu mostrei para algumas pessoas, tipo, as pessoas achavam que aquilo, esse negócio não tem por que estar aí, sabe? Não tem... E aí eu falava, pô, mas isso que é legal. Uma coisa meio... E hoje, sei lá, hoje são os trabalhos que eu mais gosto, as pessoas que também que falavam que não entendiam aquilo também, hoje falam, pô, aquelas suas pinturas que é legais pra caramba, né? Eu falei, tá, obrigado, né? Porque na época quando você viu, não tinha gostado, né? Nós temos mais 5 minutos. Se alguém quiser fazer uma pergunta. Eu só queria assim, comentar que eu acho assim, que você mostrou a sua linha do desenvolvimento na pintura, entendeu? E como todo desenvolvimento, né, você tem grandes marcos nessa sua trajetória, né? E que isso ainda vai crescer, vai ser construído. Mas parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigado. Esse tema de coisa que você Fala. Foi ótimo. Banana. Bom, eu queria agradecer então a presença do Bruno, excelente presença de vocês. E lembrá-los que dia 19 de novembro, na próxima terça-feira, nós vamos receber um outro artista de São Paulo, que é o Luiz Scholler, no mesmo horário aqui no MAC. Muito obrigado. Obrigado. Quem teve a oportunidade de ver a exposição no CNH, e no Bruno,
Infelizmente nós estamos fechando o museu, mas aqui de amanhã vai estar aberto.